Oi pessoal, aqui é o canal Teolitérias, meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Cidadão Kane, claro, né, inserindo aí conceitos da semiótica de linha francesa ou de linha americana. Vamos ver qual que vai ser adotada nesse filme. Vocês assistiram o Cidadão Kane? Vocês aí, né, que assistem o canal já conhecem o filme Cidadão Kane? Sabem da importância desse filme que a própria crítica, né, atribui dentro do cinema americano? Bem, vamos discutir um pouquinho disso e alguns fatores que tornam esse filme, que foi dirigido, produzido pelo Orson Welles, roteiro do Herman Mankiewicz, né, numa pronúncia alemã. Inclusive esse roteirista, ele está lá no filme Mank, né, que está agora concorrendo ao Oscar, 10 indicações ao Oscar. Então é um filme que faz um pouco do bastidor, né, dos bastidores do filme Cidadão Kane, só para ver a importância, ok? Então eu elegi 3 categorias para falar a respeito de Cidadão Kane. A primeira categoria, ela diz respeito a uma relação inversamente proporcional. Então o que é uma relação inversamente proporcional? Dentro aí, pensando na narratividade da trama e também pensando nos actantes, ou seja, nos sujeitos envolvidos nessa trama, né? No caso, a gente tem um sujeito principal, que é o Kane, né? O Foster Kane, que é um magnata, ricaço, que decide viver uma vida idealista com seus jornais, né? Um ricaço da comunicação, que não ganha dinheiro da comunicação, diga-se de passagem. E como ele se relaciona com o universo pessoal e também social e propriamente dito até empresarial. Então, nesse jogo de relações actanciais, a gente vai perceber uma coisa interessante, que há uma relação inversamente proporcional entre a ideia da riqueza do magnata, que ganha seus milhões, né? Ele ganha lá os seus milhões através de minas, de um dinheiro aí fortuito, que ele herdou, né, ao acaso, que também mostra esse critério meio anônimo e aleatório da riqueza dele, né? Mas essa riqueza dele, essa possibilidade de poder que ele tem, né, ela é inversamente proporcional à evolução dele humana, e ele vai sendo mal resolvido sentimentalmente, ele vai sendo mal resolvido fraternalmente, paternalmente. E aí a gente tem essa relação inversamente proporcional entre a riqueza, né? Eu não vou contar aqui detalhes do filme, porque de repente eu sei que você aí quer assistir ao filme, então não vou aqui estragá-lo, não vou criar aqui spoilers para você deixar de assistir o filme. Mas só para você entender, então nesse primeiro ponto a gente tem uma coisa interessante, que o filme é de 1941, os Estados Unidos está vivendo uma ideia de pós-depressão aí, né, de 29, ele passa ali um certo crescimento na década de 30, mesmo ressentido a respeito da recessão. O sonho americano está muito forte, tanto que no filme fica muito essa insígnia de que o Kane era apenas um americano, do sonho americano. Ele representa o sonho americano da riqueza, ele representa o sonho americano de ser conhecido, do poder. Só que ao mesmo tempo, esse sonho americano, ele que é dado para ele de camarote e caiu no colo dele, ele não consegue, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos sentimentos, do ponto de vista das relações, ele não consegue se firmar maritalmente, ele não consegue se firmar afetivamente, e aí ele vai ter um típico final solitário numa mega mansão absurda que ele construiu, né? E aí ele vai ter esse fim solitário, falando uma única palavra, que é Rosebud, que essa palavra aí ela fica sendo o gancho, o gatilho do segundo ponto que eu vou falar para vocês. Então esse aí é o primeiro ponto. Resumindo esse primeiro ponto, então Cidadão Kane é uma obra maravilhosa, porque em pleno 1941, no auge ali dessa ascensão americana, já chegando perto da Segunda Guerra, onde os Estados Unidos já explode, vem se discutir esse milagre americano, né? Esse sonho americano da riqueza, esse sonho americano desse indivíduo que de repente ele aparentemente é livre, aparentemente ele é feliz, mas na verdade não é, na verdade ele é fracassado em outros setores.
Ok? Então esse aí seria aí o primeiro ponto, a primeira categoria que a gente analisa. Né? Vamos agora para a segunda. O segundo ponto, pessoal, a segunda categoria de análise é a respeito de uma organização sistemática, semântica, ao redor da palavra Rosebud. Então a palavra Rosebud, ela surge aleatória, desapegada de qualquer significado possível, ela não é dado pistas do que ela seja, e na verdade ela é o gatilho para que a história comece. Então eles tentam pesquisar um pouco mais sobre a vida do Kane, no filme, né, no registro do filme, mas aí eles não encontram muitos dados, e aí eles precisam fazer o quê? Eles precisam a partir da última palavra que ele falou. Então, a gente tem a última palavra que ele falou, chama-se, ele disse Rosebud. E aí começa, a partir daí, né, dessa palavra, um amplo interrogatório nas pessoas mais próximas. Então você vai reconstruindo a história do Kane através de pequenos narradores, as antigas esposas, né? Principalmente a última esposa, que é onde vai surgir a história da cantora que não sabe cantar e que não tem talento, mas que ele investe nesse idealismo fanático que ele tinha tanto do jornal quanto da política, que ele perde a política. Então o que você vai ter? Você vai ter uma narrativa fragmentada em diversos pontos de vista, como se fosse uma forma de documentário, já para a época, muito inovador. Extremamente inovador. Você acha que no começo você está assistindo um documentário, então aparece primeiro uma cena de bastidor onde um jornal tenta entender um pouco quem era Kane, aí eles vão pesquisar a palavra Rosebud, depois aparece como se fosse uma espécie de documentário, né? A influência dele na mídia, a influência dele no mundo americano, né? Ele é dono de vários jornais, a influência do Kane no mundo americano. E o que é assim, interessante nisso é que essa mistura de gêneros, né, semioticamente um gênero discursivo como uma classe do discurso. E é legal entender essa classe do discurso como uma espécie de classe ou categoria que tem aspectos externos reconhecíveis. E que esses aspectos externos reconhecíveis ele vai depender muito da categoria socioletal, ou seja, do dialeto e do espectro referente do grupo que você está vivendo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um gênero interessante, que eu faço uso aqui, que é os vídeos do YouTube. Por que ele é um gênero? Porque ele tem uma espécie de categorização, uma espécie de estrutura. O interessante disso é que você tem diversos gêneros aí. Você vai ter gêneros que vão desde o trailer policial, vocês vão ver também uma espécie de novela de costumes, porque retrata um pouco dessa cultura americana. Você vai ter um pouco de documentário, você vai ter um pouco de uma narrativa, um pouco de drama. Então você vai ter N tons dentro, N nuances dentro desse filme Cidadão Kane, explorando. O Orson Welles ele tenta explorar o que tem de poderoso em cada gênero específico, em cada categoria discursiva própria que ele vai tentar aqui trazer. E aí a palavra Rosebud, como ela é o gatilho que explora, então o que é esse Rosebud, né? Eu não vou falar aqui porque você vai ter que assistir. Essa palavra Rosebud, ela é o elemento engatilhador, né? O estopim para que aconteça a trama. Ela vai ter uma conexão justamente com aquilo que eu falei no início, com essa ideia desse indivíduo magnata representativo e de um indivíduo pessoa, infância, presente, velhice, né? O indivíduo mesmo enquanto ser, enquanto pessoa. Então é bem legal a gente ver que essa palavra Rosebud, ela estrutura a trama, ok? Então ela fica uma coisa meio icônica, né? Porque no final você vai descobrir o que é o Rosebud, o que é essa última palavra que esse magnata fala, que passou por tanta coisa, que ganhou tanto dinheiro e tudo mais. Beleza? Então esse aqui seria o segundo ponto, deflagrado a partir dessa palavra Rosebud. E o terceiro ponto, pessoal, que eu acho que é o ponto assim central, se tratando de semiótica, se tratando do que a gente vem falando aqui no canal, né? Que é a gente tem que entender que esse filme ele se inspira em um personagem, né? O Herman Mankiewicz,
que é o roteirista, que ganhou o Oscar, que brigou com o Orson Welles para receber o Oscar. Você tem que assistir o filme Mank para entender melhor esse roteirista brilhante, que fez um dos roteiros mais importantes do cinema, porque foi precursor de muitos outros roteiros. A gente fala na década de 80, década de 70, de multinarrativas, narrativa fragmentada, construção de personagem por meio de múltiplos narradores, questão biográfica, e você vê que o cara já fez isso lá em 1941 no cinema. Você vê o nível que o cara estava, né? Então você vê o potencial, né? o nível de compreensão do roteiro que o cara já estava. Então hoje a gente estuda isso aí, essa multifacetação da narrativa, né? Uma narrativa contada por várias vozes, e o cara já faz isso meio que em forma de documentário, transmitindo uma sensação de verdade, transmitindo uma sensação de realidade, que é o efeito de verossimilhança, onde ele vai colocar aí um efeito de verossimilhança amplificado. Então você acredita que esse cara realmente existiu. Na verdade ele foi inspirado num cara parecido, né? Em situações diferentes. Também um mega magnata das comunicações. Mas o filme ele vai transmitindo, ele vai construindo uma verdade pra gente. Então você começa a pensar que o Cidadão Kane realmente existiu, que o Cidadão Kane não é um efeito ficcional, é um efeito de construção de verdade. O que o Lyotard vai chamar aí de legitimação, né? O Lyotard vai chamar aí de legitimação. Então você legitima esse discurso. E pensa, você faz isso em 1941, você já está começando a campanha de guerra, você já está começando a campanha. O Goebbels, na Alemanha, já conhecia aquele trabalho de construir narrativas e veicular essas narrativas no cinema. Né? O próprio filme Mank, ele aborda a vitória do Humphrey Clay Sinclair, que era um governador da Califórnia, que ganha a eleição porque a MGM fez um vídeo meio que falseando informações e isso afetou aquele público. Então, a gente tem aí, com o filme Cidadão Kane, a gente tem uma espécie também de início não, mas talvez de congratulação, legitimação dessa coisa de construir narrativas por meio da cultura, por meio do cinema, por meio da propaganda. A propaganda é um só, a gente constrói narrativas por meio da religião, a gente constrói narrativas por meio, sejam de que lado, sejam de que espectro ideológico, sejam de que espectro político. O que importa aqui é que é uma ferramenta usada para a gente construir essas narrativas, né? Para construir verdades. Então a gente vai construindo verdades. Então chega um ponto que a gente acredita, né, que o Kane realmente existiu, que a casa é feito todo um trabalho de legitimação do castelo que ele morou, do jornal que ele tinha. Essa semelhança com a verdade, essa verossimilhança com a verdade faz com que a gente tenha uma comunicação muito aberta. Aquele sistema do destinador manipulador, a gente tem uma via muito aberta, a gente começa a pegar aquelas informações e a gente não consegue mais discernir quem é o Cidadão Kane do fato ficcional do fato real. E você acaba saindo do Cidadão Kane, do filme, com a sensação de que foi tudo verdade. Realmente esse cara existiu, realmente esse cara se candidatou ao governo, né? Claro que foi inspirado, há uma inspiração em fatos, né, crônica, de certo modo, da história americana. Mas acho que o grande ponto do filme é justamente isso, criar essa sensação de verdade por meio da narrativa cinematográfica, por meio da narratividade cinematográfica, através desses actantes, desses atores, e que isso hoje, quem diria se o Orson Welles fosse pensar e o Goebbels, né, que é o ministro, eu não estou aqui, pessoal, discutindo política, o canal não faz isso, mas o canal ele discute mecanismos, né, que ao mesmo tempo é usado tanto no espectro de político mais positivo, quanto no espectro político negativo, todo mundo está livre para usar. Infelizmente parece que sempre o espectro negativo parece que repercute mais, né, essa tendência que a gente tem é a catástrofe. Mas de certo modo é o Cidadão Kane, fechando aqui o vídeo para ele não ficar muito longo. Eu acho que dos 3 pontos que eu coloquei, esse terceiro ponto, essa categoria da legitimação de verdades, de uma narratividade que parece verdadeira, você começa a acreditar naquilo como elemento real e afeta de certo modo a tua cultura, invade a tua cultura, as tuas crenças, eu acho que é o grande ponto visionário
do Cidadão Kane. Tem outros e milhares de outros pontos. Então, pessoal, fecha aqui o vídeo, assista Cidadão Kane. Assista, você vai ter uma grande surpresa. É um filme de 1941, ganhou apenas um Oscar, mas foi indicado a 9. É preto e branco, a narrativa, os efeitos visuais que você está acostumado, mas vale a pena, vale a cada segundo do filme. Sem aqui crítica, que eu quase não li nenhuma crítica externa e eu estou fazendo a minha própria crítica, ok? E vá depois, na sequência, assiste Mank. E assistindo Mank, sempre vá pesquisando as questões históricas da cultura americana, porque vale a pena, ok? Bem, fecha aqui esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, para que o YouTube sugira esse vídeo para outras pessoas, tá? Abraços semióticos a todos, né? Nós somos seres semióticos por natureza, e aí a gente está sempre nessa empreitada de toda semana produzir um vídeo aplicando a semiótica, ou não aplicando do ponto de vista, assim, instrumental, mas tocando em elementos semióticos. Nesse vídeo a gente tocou na questão da narratividade, a gente tocou na questão dos actantes, na questão da construção de legitimidade e verdade e tudo mais. Ok? Um abraço para todo mundo.